Salve, rapaziada, saudações vascaínas, eu sou o Juninho e esse aqui é o canal Machão da Gama para começar mais um vídeo aqui falando do nosso gigantão da colina. E hoje faremos mais uma lista aqui no canal. Vídeo de lista eu sei que a galera gosta, eu sei que você aí do outro lado se amarra em videozinho de lista. Sempre que eu faço uma lista aqui no canal, o feedback é bastante positivo, então bora lá para mais uma. Antes de começar, porém, eu quero que você faça o seu serviço, porque o meu serviço é o quê? Fazer vídeo aqui na internet falando de Vasco da Gama. E o seu serviço é deixar o like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e mandar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, mandar pro seu pai, pra sua mãe, namorada, tia, namorado, pra qualquer vascaíno que você conhecer. Então é isso. Para eu não ficar pedindo like, pedindo nada aí durante o vídeo, já fortalece de uma vez aí, deixando o like e se inscrevendo no canal. Tamo junto? Caramba, eu tô esquisitão sem barba, hein? Meu Deus do céu. Tô horroroso. Então, galera, o vídeo de hoje é o seguinte: eu vou citar aqui as revelações do Vasco ano a ano, de 2009 até 2019, ou seja, nos últimos 10 anos, e vou provar aqui que o Vasco tem a melhor base do Brasil. A base forte do Vasco é a melhor do Brasil. Quando se fala em base aqui no nosso país, se lembra logo de quê? Do Santos. Ah, revelou Neymar, Diego, Robinho, Paulo Henrique Ganso, não sei o quê. Já penso logo no Santos, por quê? Porque esses jogadores ficaram no Santos e acabaram aí sendo campeões, ganhando os títulos importantes. O Vasco, infelizmente, como tem uma situação financeira aí bastante triste, bastante depressiva, eu diria até, o Vasco não consegue manter os seus jogadores, eles acabam ficando pouco tempo e saindo sem dar tempo aí de conquistar títulos importantes pelo clube. Mas o Vasco talvez seja o clube que mais revela jogadores importantes aqui no futebol brasileiro, e mantém uma média aí de praticamente todo ano revelar uma grande promessa. E no vídeo de hoje vai ser isso. Eu vou citar de 2009 até 2019 jogadores que surgiram no Vasco da Gama com certo destaque. Preparados? Se ajeita aí do outro lado que vai começar agora com 2009, Felipe Coutinho. Talvez seja a revelação mais importante do Vasco aí nos últimos tempos. Felipe Coutinho, campeão da Copa América com a seleção brasileira, titular absoluto da nossa seleção, destaque no Liverpool, foi pro Barcelona e agora está no Bayern de Munique. Recentemente assinou com o clube alemão. Felipe Coutinho, cria de São Januário, apareceu pela primeira vez nos profissionais em 2009, no dia 19 de junho, pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, Vasco e Duque de Caxias, 0-0 em São Januário. Esse foi o primeiro jogo de Felipe Coutinho. O seu primeiro gol com a camisa do Vasco foi contra o Botafogo, naquele 6-0 inesquecível no Campeonato Carioca de 2010. Felipe Coutinho marcou 2 gols nessa partida e tá aqui como a revelação destaque de 2009. Ah, eu não vou me estender aqui falando muitos detalhes de cada um desses jogadores não, senão o vídeo vai ter 45 minutos e ninguém vai assistir. Então vou aqui falar bem superficialmente de cada jogador, só para formar a lista mesmo, e depois vocês deixam aí nos comentários se você concordou, se você discordou, e é isso. Vamos agora aqui para 2010, que a revelação foi Rômulo, volante campeão da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama. Rômulo estreou no dia 30 de junho de 2010, a vitória do Vasco sobre o Avaí em São Januário por 3-1, e o seu primeiro gol foi em novembro de 2010 contra o Grêmio Prudente. Depois que saiu do Vasco, ele foi pro futebol russo, depois voltou pro futebol brasileiro, até jogou no rival, não foi muito bem lá no rival, e agora está aí no Grêmio. A torcida do Grêmio também não gosta muito do Rômulo não, mas quando jogou no Vasco, o Rômulo jogou demais, e muito daquele título da Copa do Brasil de 2011 está nos pés de Rômulo, e fazia muito bem o seu papel ali na volância. Então tá aqui, 2010, Rômulo. A revelação de 2011 foi Alan, volante hoje da seleção brasileira, atualmente defende o Napoli da Itália, também passou aí pela Udinese, foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco de 2011, jogando inclusive de lateral direito. O Alan, na verdade, estreou pelo Vasco em 2009, numa partida contra o Atlético Goianiense pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas foi se destacar mesmo em 2011, fazendo aí uma belíssima Copa do Brasil e um belíssimo Campeonato Brasileiro, que credenciaram ele a fazer a sua carreira na Europa. A Udinese o contratou e agora tá aí na seleção brasileira, tá jogando na Napoli aí, um dos maiores clubes da Itália, e brevemente tenho certeza que estará num grande clube do futebol europeu. Não que a Napoli não seja, mas estou falando aí um nível de Barcelona, Real Madrid, Bayern. O Alanzinho tem muito futebol e é mais uma cria da nossa base, a mais forte do Brasil, meu amiguinho. E vamos agora para 2012. 2012 o Vasco tinha aquele timaço, né? E depois começou a desmontar o seu elenco ali, foi todo mundo indo embora, e aí o clube teve que voltar a olhar para sua categoria de base e começar a subir a garotada. E foi numa dessas aí que surgiu o zagueiro
zagueiro Luan, que estreou contra o Náutico no dia 5 de setembro de 2012, e o primeiro gol de Luan pelo Vasco da Gama foi também em 2012, também no mês de setembro, uma partida que o Vasco derrotou o Figueirense em São Januário por 3-1. Nessa partida, o Luan, inclusive, estava jogando de lateral improvisado. Luan foi campeão carioca pelo Vasco em 2015, fez uma dupla de zaga ali por muito tempo com o Rodrigo ali, um zagueiro de alto nível aí do futebol brasileiro, tanto que hoje é titular do Palmeiras, atual campeão brasileiro, e também é medalhista pan-americano e ouro olímpico pela seleção brasileira. Atualmente está no Palmeiras e é mais um cria da nossa categoria de base, Luanzinho capixaba, assim como eu. 2013 agora, e 2013 infelizmente é uma lembrança um pouquinho triste. O Vasco foi rebaixado nesse campeonato de 2013, teve um ano aí muito péssimo, e o jogador revelado em 2013 poderia hoje estar aí no futebol europeu, ter feito uma carreira brilhante porque tinha muito potencial, mas infelizmente ele não está mais entre nós. Estou falando do atacante Thales, que surgiu aí em 2013 numa partida contra o Criciúma no dia 13 de outubro, em que o Vasco perdeu por 3-2, e o seu primeiro gol foi 10 dias depois aí naquele Vasco e Goiás, que foi quando o Thales surgiu para o mundo ali naquela partida do Maracanã, que o Vasco venceu por 3-2, acabou eliminado da Copa do Brasil, mas o Thales aí marcou 2 gols. Era praticamente a sua estreia como profissional, né? Porque aquela partida contra o Criciúma ali, ele entrou no decorrer da partida e tal. A sua estreia como titular no Vasco mesmo foi esse jogo contra o Goiás. Ele marcou 2 gols, inclusive aquele que o Juninho Pernambucano ficou desesperado pedindo a bola, e o Thales bateu direto, marcou um golaço. O garoto que tinha muito potencial, muita personalidade, infelizmente se perdeu na carreira, e mais infelizmente ainda depois acabou perdendo a vida recentemente agora em 2019. Valeu, Thales, onde você estiver aí, meu amigo, que você esteja em paz e num lugar muito melhor. 2014 agora vamos passar rapidinho porque a passagem foi relâmpaga mesmo. 2014 é Danilo, que atualmente está no Nice da França. Talvez não seja um jogador do nível aí do Alan, do nível do Coutinho, mas também é um jogador com muito potencial aí, o volante Danilo, que infelizmente a gente viu jogar por muito pouco tempo aqui em São Januário. Não tivemos nem o gostinho de ver o Danilo direito com a camisa do nosso Vasco da Gama. 2015 agora, 2015, meu amigo, foi um ano bastante complicado também para o Vasco da Gama. O elenco do Vasco era recheado de medalhões em fim de carreira, tinha Nenê, Diguinho, Rodrigo, enfim, era uma velharada, Jorge Henrique, Júlio César, era um time sub-40, e acabava ali que a rapaziada da categoria de base não tinha muito espaço para jogar nesse time. Tanto que essa revelação de 2015 talvez seja o jogador mais fraco dessa lista, o que não quer dizer também que o jogador seja ruim. É um jogador que tem potencial aí para se tornar um jogador de nível de Série A do Campeonato Brasileiro. Estou falando de Renato Kaiser, que atualmente está na Chapecoense, emprestado pelo Cruzeiro. A estreia do Renato Kaiser foi no dia 16 de setembro de 2015, no empate em 2-2 entre Vasco e Cruzeiro no Mineirão. O Kaiser infelizmente não marcou nenhum gol com a camisa do Vasco. Depois ele foi emprestado para alguns clubes aí de menor expressão, até se destacar no Tupi, e aí o Cruzeiro comprou o Renato Kaiser e agora emprestou ele para a Chapecoense. É um garoto que está aí buscando o seu espaço no futebol, mas que tem potencial. Eu acho que o Renato Kaiser tem potencial para ser um jogador aí nível Série A de Campeonato Brasileiro. Não vai ser nível seleção igual os outros, mas tem o seu potencial, tem o seu valor. Renato Kaiser foi a revelação do Vasco de 2015. E agora, meu amigo, o nível vai ficar alto aqui, porque de 2016 em diante a safra foi altíssima. Começando aqui 2016 com Douglas Luiz. Que saudade do meu Douglas Luiz. Como jogou bola no Vasco da Gama. Douglas Luiz surgiu em agosto de 2016 no empate entre Tupi e Vasco pela Série B, 2-2 em Juiz de Fora. Marcou o seu primeiro gol em São Januário no dia 30 de agosto na derrota do Vasco para o Vila Nova. Um golaço, foi um golaço do Douglas Luiz contra o Vila Nova, seu primeiro gol como profissional. Douglas surgiu ali no momento que o Vasco vinha muito mal na Série B de 2016, ele chegou, assumiu a posição, não saiu mais e participou inclusive de 2017 na campanha que levou o Vasco para a Libertadores do ano seguinte, uma campanha muito boa do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Douglas Luiz foi vendido para o Manchester City a pedido do Guardiola. Tá de bobeira, meu amigo? Guardiola ligou, ó, quero o Douglas, quero o moleque é brabo. Mas acabou não jogando no Manchester City porque não
conseguiu ali a documentação necessária, o visto para jogar no futebol inglês, e aí foi emprestado 2 temporadas para o Girona da Espanha, até que agora conseguiu o visto no futebol inglês e foi contratado pelo Aston Villa, inclusive já marcou um golaço pelo Aston Villa. Douglas Luiz, eu tenho certeza que vai ser jogador nível de seleção brasileira, é só aguardar um pouquinho. 2017 revelou um dos moleques assim que mais me impressionaram jogando futebol, porque com 17 anos já jogava bola pra cacete, o menino Paulinho. Vai Paulinho, vai Paulinho. O primeiro jogo do Paulinho foi contra o Vitória no Barradão. O Vasco venceu por 4-1, um jogo que só tinha garotada ali, tinha Guilherme Costa, tinha Paulinho, tinha Paulo Vitor. A meninada da base deitou aí, o Vasco venceu o Vitória por 4-1 no Barradão. O Vasco que não costuma se dar bem no Barradão, mas essa partida venceu. E os primeiros gols do Paulinho com a camisa do Vasco foi também em 2017, ali no dia 23 de julho, contra o Atlético Mineiro. O Vasco venceu lá no Horto por 2-1, com 2 gols do Paulinho. Foi ali que ele explodiu, pegou a posição e não saiu mais. Foi importantíssimo no time do Vasco, que foi para a Libertadores. Ficou até o Campeonato Carioca de 2018, quando foi vendido. Teve aquela lesão, né, na Libertadores, na partida contra o Cruzeiro, e foi vendido aí para o Bayer Leverkusen, na maior venda da história do Vasco. O Paulinho agora está lá no futebol alemão, jogando no Bayer Leverkusen. Que saudade do Paulinho, meu amigo, que saudade. E você, tá gostando do vídeo? Se estiver gostando, ó, não esquece de deixar o seu like, de fortalecer aí na inscrição, fazer o canal crescer e chegar para mais vascaínos, beleza? Então deixa o seu like aí que é rapidinho. Estamos chegando ao fim aqui, faltam só 2 nomes, faltam só 2018 e 2019. 2018 o Vasco revelou para o mundo o atacante Marrone. Marrone que já tem 8 gols com a camisa do Vasco, o primeiro marcado contra o Bahia na vitória por 2-1 em São Januário, tirando o Vasco do sufoco. Marrone já chegou a ser especulado aí pelo Newcastle United, atualmente vem oscilando aí altos e baixos, mas é titular absoluto desse time do Vasco e importantíssimo esse elenco de 2019. Marrone ainda continua com a gente, ainda continua no Vasco da Gama. Luxemburgo bota muita fé no garoto e é mais um que eu acho que em breve também estará no futebol europeu. E para encerrar, você já sabe quem é, né? A revelação de 2019, nosso garoto, o nosso menino de ouro, que já assumiu a titularidade desse time do Vasco e é o jogador mais importante da equipe. Thales Mágico, o Thales Mágico. Meu irmão, como joga bola esse moleque, meu Deus do céu. Thales que estreou contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro esse ano de 2019. O Luxemburgo puxou ele ali da base para esse jogo contra o Botafogo. O Vasco acabou perdendo de 1-0 e o seu primeiro gol foi marcado recentemente aí na vitória sobre o São Paulo por 2-0. Mas o Thales é aquele garoto diferente, você vê jogando, já sabe que ele é diferente dos outros. Hoje ele é a principal arma do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco aposta praticamente todas as fichas aí no Thales Magno, esse garoto de 17 anos que já conquistou o coração dos vascaínos e que a gente espera que ele fique aí pelo menos mais 1 ou 2 temporadas aqui no Vasco da Gama, para a gente poder ver o amadurecimento desse jogador e que ele consiga, por que não, ganhar um título aí com a nossa camisa. Então, para encerrar essa lista, foi ele, Thales Magno, a revelação de 2019. E 2020, hein? Será que a gente vai revelar quem? Gostou do vídeo? Se gostou, meu amigo, deixa seu like, se inscreva no canal, manda aí para todo mundo que você conheça. Está rumo aqui aos 50 mil e precisa muito aí da sua inscrição. Se você não for inscrito, dá essa moralzinha. Tamo junto, saudações vascaínas, é muito bom ser Vasco e até a próxima.